Fala, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Karine Fernandes, de literatura, e eu tô aqui hoje para ajudar vocês um pouquinho, né, com essa disciplina nova. Bem-vindos ao ensino médio. Dou os parabéns a vocês que venceram, né, a etapa do Fundamental 2 nesse ano de 2020, o ano que se passou, que foi um ano bem difícil, né, devido à pandemia. Espero que vocês gostem do ensino médio, que vocês gostem de literatura, que é uma disciplina nova, tá bom? E eu tô aqui para ajudar vocês naquilo que for preciso, assim como toda a equipe, né, de professores, coordenação, direção e assim por diante. Bom, para poder começar a nossa aula, a gente vai iniciar com o capítulo 1, e esse capítulo ele vem tratando alguns assuntos básicos que são de introdução à literatura. Muita gente, quando chega no ensino médio, pensa que literatura é ler livro. Não, literatura não é ler livro, né? Literatura vai além disso, conhecer estilos. Mas, antes da gente conhecer estilos, a gente tem que entender um pouquinho sobre arte, porque a literatura ela é um tipo de arte. Então, esse capítulo 1, ele vai falar pra gente sobre arte, sobre beleza artística, sobre a linguagem universal da arte, linguagem literária e não literária e linguagem artística. Por que eu coloquei parte 1? Tem algumas coisas sublinhadas. No nosso planejamento, essa aula está dividida em duas partes. Então, hoje nós vamos falar sobre arte, beleza artística e linguagem universal da arte. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a parte 2, que é a linguagem literária e não literária e linguagem artística. Beleza? Bom, como eu dei um spoiler, né? A literatura, ela é um tipo de arte. Então, quando a gente pensa em arte, né? As manifestações artísticas, elas são maneiras dos seres humanos expressarem suas emoções, pensamentos e ideias sobre temas que são universais e atemporais. Por que são atemporais, gente? Podem passar muitos anos e aqueles temas, eles permanecem ali na nossa sociedade sendo discutidos, tá? Então, a arte, ela é uma maneira do ser humano expressar aquilo que ele sente, beleza? E ela é uma maneira universal, porque ela pode ser feita de qualquer lugar. A arte ela pode ser vista como uma maneira de entender o mundo, só que ela é considerada uma necessidade humana e uma necessidade social. Só que entender o mundo aos olhos da arte é diferente da gente tentar entender o mundo aos olhos da ciência. Porque, gente, a arte, primeiramente, ela não vai apresentar um conhecimento lógico-científico. A arte ela não vem para poder provar nada para ninguém, né? Então, ela é apenas ali uma maneira de ver o mundo, uma maneira de entender o mundo aos olhos de alguém, aos pensamentos de alguém, aos sentimentos de alguém, beleza? E o segundo motivo pelo qual ela vai se diferenciar da ciência é que ela não vai utilizar apenas o conhecimento especulativo, mas ela vai usar o conhecimento reflexivo. Por quê? Porque a ideia da arte é levar o ser humano à reflexão. Você vai chegar a conclusões por meio da reflexão. Então, ela é sim uma maneira de entender o mundo, mas não é uma maneira matemática, biológica. Ela é uma maneira humana de entender o mundo. A arte, ela é uma percepção da realidade. Ela é a imaginação e ela é o sentimento do artista. Ela mistura esses dois, que nós usamos para questionar e interpretar o mundo aí no caso. Então, ela é a percepção da realidade de alguém, desse alguém que criou aí, né, a sua obra de arte no caso. O artista, ele é o ser que pensa o real, utilizando a sua imaginação e emoção. Ele vai se comunicar com o seu público por meio da sua obra, aí no caso, beleza? O artista, ele cria com a intenção de dizer algo, de passar uma mensagem para o seu público. O público, ele vai ter contato com a obra do artista, seja uma pintura, uma escultura, né? Um poema. E aí, quando ele tem contato com a arte, ele faz as suas próprias reflexões. O artista, ele pode ou não receber um feedback e fazer novas produções.
Antigamente, antes, né, da internet e tudo mais, era incomum os artistas receberem um feedback. Então, o cara fazia lá, pintava um quadro, o quadro era exposto. Às vezes o artista queria expor um sentimento, o público ia lá, via aquele quadro, muitas vezes fazia outra interpretação, e o artista não tinha esse feedback, não tinha esse retorno, né? Hoje em dia, com a internet, é mais fácil os artistas terem um retorno aí das obras artísticas deles, beleza? Então, é mais comum. Muitas vezes também os artistas acabam dialogando com o público que consome a arte deles, inclusive. Bom, pessoal, seguindo aqui, a gente tem algumas manifestações artísticas. Existem diversas maneiras do artista se comunicar com o seu público. E essas maneiras que ele tem de se comunicar com o seu público, a gente chama de formas de expressão artística. Quais que são elas? A gente tem a pintura, que vai utilizar a parte da luz, do movimento e das cores. A gente tem a escultura, que usa o volume e o espaço. A música, que faz uso dos sons. A dança, que também utiliza movimento, assim como na pintura, mas é um movimento, né, diferente. Ritmo e harmonia. A gente tem o cinema, que usa imagens combinadas com elementos citados anteriormente. O cinema é uma das preferidas justamente porque é uma das mais completas, né? Ele usa imagem, ele usa som, né? Ele tem efeitos especiais. Então isso faz com que a gente compreenda a arte talvez de uma maneira mais fácil, por isso talvez ela seja a preferida da maioria das pessoas. E a gente tem a literatura, que é a arte que trabalha com as palavras, né? Mas ela não só trabalha, não só combina as palavras, mas ela também pode trabalhar o som e o ritmo junto com as palavras. Quando a gente pensa na beleza artística, pessoal, a gente tem que ter em mente os conceitos de belo e feio. E cada artista, ele tem as suas individualidades, as suas peculiaridades. Cada obra é ímpar. E o conceito de belo e feio, ele é um conceito muito abstrato. Talvez o que é belo para mim pode não ser belo para você. E o que seja belo para você pode não ser belo para mim. Isso funciona para os artistas. Então a gente julgar o que é belo e o que é feio na arte, baseado nos conceitos de beleza individuais para gente, não se aplica aqui dentro das manifestações artísticas, dentro da arte, dentro da literatura. A beleza artística, ela está presente nas obras que atingem aquilo que elas propuseram. Então, a obra ela tem um propósito. Se ela atingiu aquele propósito, aí sim ela tem beleza artística. Mesmo que você olhando, você não julgue aquela obra como bela. A beleza dela é atingir um propósito. As pessoas que são capazes de identificar se aquela obra ela atingiu aquilo que aquilo que era proposto, são aquelas que estudam sobre cultura e arte, tá? Então, também não é qualquer pessoa que é capaz de julgar uma beleza artística dentro de uma obra. A gente tem determinadas pessoas que são especialistas nisso. Agora, a questão de belo e feio numa obra, ela não está ligada necessariamente à estética, tá? Porque o conceito de belo e feio é abstrato, beleza? Cada pessoa aí, né, acha individualmente, tem o seu conceito, seu gosto de belo e feio. Para a arte, a beleza artística é aquela que atinge aquilo que ela se propôs a fazer. Bom, e pensando em tudo isso que a gente acabou de ver, nós temos a linguagem universal da arte. A arte ela é universal, né? Se a gente pegar obras, né, percebam, a gente tem museu. Muita gente viaja para visitar museu. E eu vou sair daqui, vou lá para Paris, sonho meu, e vou visitar um museu. Será que eu vou entender a obra de arte que está lá? Paris, ou vou até a Itália, eu vou entender aquilo? Vou. Por quê? A linguagem da arte ela é uma linguagem universal. A arte, gente, ela ajuda a gente na contestação de mundo e a formar uma opinião crítica sobre as coisas. O sujeito que conhece da arte, ele tem uma opinião crítica. Então, ele não vai aceitar facilmente tudo aquilo que é imposto a ele.
e ele é capaz de demonstrar sentimentos universais que estão presentes na vida de outros indivíduos, tá? Com facilidade, justamente porque ele é um conhecedor de arte. Então a gente tem aqui, ó, uma pintura que é conhecida como O Cangaceiro, e essa pintura é do pintor brasileiro Cândido Portinari, beleza? Então percebam, ó, quando a gente olha para essa pintura, né? Talvez uma pessoa que vem de fora, ela, ao se deparar com essa pintura aqui e ver essa palavra, ou se caso traduza uma palavra cangaceiro, ela pode não entender muito bem o que é um cangaceiro, mas ela consegue interpretar essa obra de arte. Então, a primeira pergunta que eu coloquei para vocês: toda pessoa que se deparar com esse quadro, ela sabe o significado de cangaceiro? Imagina um alemão, um italiano, um francês que vier para cá, um japonês, um chinês, eles sabem o que é um cangaceiro? Não sabem, né? Mas eles vão conseguir perceber provavelmente, né, pela imagem, pela expressão, um olhar penetrante, que é o olhar desse cangaceiro, demonstrando aqui, né, uma inteireza de espírito. A gente consegue perceber que ele é um homem seguro, um homem convicto, não só pelo olhar, mas pela pose, pelo porte. Ele parece ser um cangaceiro corajoso. As marcas, né, de expressão de seu rosto evidenciam uma vida de esforços. Então, essas interpretações aqui, elas são universais. Percebam? Mesmo que essas pessoas, esses estrangeiros, eles não saibam o que é um cangaceiro, eles vão conseguir fazer essas interpretações aqui. Os sentimentos, eles são comuns a todos? Todas as pessoas, elas conhecem os sentimentos? Conhecem, tá? Todo mundo sabe o que é um sentimento de tristeza, de alegria, de medo, né? Esses sentimentos, eles são comuns aos seres humanos. Não importa se o cara mora no Brasil, se o cara mora no Japão, se o cara, né, mora na África do Sul. Esses sentimentos, eles são comuns. Talvez o que muda é o que faz a gente se sentir assim. Mas são sentimentos da natureza humana, certo? Agora, isso não quer dizer que essas pessoas serão sensíveis a esse tipo de arte, mas que é notório, né? Essas características que estão descritas aqui, elas são notórias. Então, a arte, ela utiliza um tipo de linguagem universal. Por isso que é possível que a gente viaje, né, para outros países e consiga entender as obras artísticas que estão lá fora. Não vou afirmar que a gente entenda 100% da maneira como o artista quis passar, mas pelo menos alguma interpretação nós somos capazes de fazer, justamente porque a linguagem que a arte passa pra gente é uma linguagem universal. Beleza, galera? Então, a primeira parte da nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado aí de ter um primeiro contato com literatura. Qualquer dúvida, vocês podem contar comigo. Eu aguardo vocês para nossa próxima aula. Um beijo e até mais!